Deserdação. Vamos falar do último acontecimento. Cid Moreira deserdou por meio de testamento os seus filhos. Vamos entender em detalhes como funciona a deserdação? Meu nome é Fernanda Aimig, seja muito bem-vindo ao meu canal. Mas antes, inscreva-se no canal, curta o nosso vídeo, deixe seu like e ative o sininho para as próximas notificações, porque semanalmente tem vídeo no canal, muita informação, muita coisa importante sendo divulgada. Então vamos lá, mãos à obra. Após o falecimento do Cid Moreira, tivemos notícias que o Cid Moreira tinha feito um testamento deserdando os filhos. Pois bem, esse testamento dizia lá o motivo da deserdação. Por óbvio, não foi aberto até então o motivo da deserdação. Mas agora nós vamos entender como funciona a deserdação, se eu quiser deserdar, o que eu preciso fazer, ou se eu fui deserdado, que atenção que eu tenho que ter. Cada situação é uma situação. Então, o primeiro passo que nós temos que entender: deserdar. Deserdar é tirar o direito de receber a herança de herdeiros necessários. Primeiro passo. Então, eu quero deserdar um sobrinho. Não existe, sobrinho não é herdeiro necessário. Então, eu só posso deserdar os descendentes, filhos, netos, os ascendentes ou cônjuge e companheiro. Então, primeira regra básica que nós temos que saber. Segunda regra básica: a deserdação só pode ser feita por testamento. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se realmente você for deserdar um filho ou um ascendente e tudo mais, faça esse testamento no detalhe, no detalhinho, como a gente diz, de forma bem técnica, bem objetiva, mas detalhando a situação. Por que você quer deserdar? Mas óbvio, não é um testamento qualquer. Por quê? Porque há regras para deserdar. Então vamos entender em que situações há a possibilidade de deserdar. Primeiro, o pai pode deserdar o filho, assim como o filho pode deserdar o pai. Da mesma forma, tá, gente? Pai para filho, filho para pai. Então vamos ver os casos que o pai pode deserdar o filho. O pai pode deserdar o filho por ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta, desamparo do ascendente mental ou em grave enfermidade. Então vamos imaginar que o seu pai está doente ou ele tem algum problema mental e você desamparou o seu pai. Esse pai pode deserdar mediante testamento. Mas claro, gente, para fazer o testamento, a pessoa tem que estar apta, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Então, uma das causas da deserdação é se você abandonou o seu pai que tinha alguma enfermidade grave ou tinha algum problema de saúde mental, tá? Muita atenção nessa situação. Então, esses são os casos. Atente-se aos casos. Fernanda, ele me injuriou gravemente. Não é tão simples assim. As situações têm que ser comprovadas. Em alguns casos, necessita até de decisão judicial, tá? Na grande maioria. Agora, o filho também pode deserdar o pai. O filho pode dizer, olha, eu não quero que o pai receba a minha herança. Em quais casos? Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou a companheira do filho ou do neto, ou com o marido ou companheiro do filho ou da neta, e desamparo ao filho ou à neta. Então, o pai que não amparou o filho ou o neto com deficiência mental ou grave enfermidade também pode ser deserdado. Então, muita atenção. Se tem alguma situação dessa e você realmente tem o interesse de deserdar, descreva no testamento. Claro, gente, sempre com auxílio de um advogado. Eu vou explicar mais na frente o porquê que é tão importante, porque não é simplesmente declarar, tem que ter provas, tem que documentar, tem que dizer bem assim, redigido e bem fundamentado por que está se deserdando. Por quê? Deserdar, gente, é uma exceção para a lei, é uma exceção.
tá? A regra é que a herança passe aos herdeiros necessários. Então, a hora que você tira esse direito dos herdeiros necessários, claro, muitas vezes por justo motivo e tudo mais, não estou aqui questionando, tem que ser um documento bem feito. Além dessas causas de deserdação, há algumas regras da indignidade que também se aplicam à deserdação, que são elas: se a pessoa foi autor, coautor ou participou de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa que se tratar a sucessão, ou contra o pai, tentou matar o pai, ou seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Isso aqui tem que ter processo, tem que ter decisão judicial comprovando. Aqui eu vou abrir um parêntese. Há doutrinadores que dizem que não precisa uma dupla decisão judicial, mas a grande maioria diz: eu preciso de uma condenação para que eu tenha o resultado ali do crime e que possa justificar uma deserdação por testamento. E também que for acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a sua honra ou do seu cônjuge ou companheiro. Então, calúnia, crime de calúnia comprovado, também dá ensejo a motivo para deserdar, tá? Isso aqui não é para ficar saindo atirando para tudo que é lado. Veja a situação que aconteceu, pondere com o advogado, avalie, porque muitas vezes precisa de uma decisão judicial, para daí sim pensar num testamento, tá? Para deserdar. E quando por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem ou não deixarem o autor da herança dispor livremente dos seus bens. Vamos imaginar que o autor da herança casou novamente e está dispondo ali dos bens dele, está vivendo com a companheira, Aí o filho começa a dizer: não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Tudo isso tem que ter prova, tá, gente? Tudo isso tem que ter documento, tudo isso tem que ter processo, as coisas não são assim: porque eu fiz isso eu já vou deserdar. Não, mas muito cuidado com a sua atitude, porque pode dar ensejo a uma deserdação, lembrando, feita por testamento pelo dono do patrimônio. Então, essas causas da deserdação, elas são taxativas. O que isso quer dizer, Fernanda? Só podem ser essas cláusulas. Teve um caso no STJ que ele analisou uma paralela, mas também tinha a mesma linha ali com homicídio doloso. O problema é que era um menor, estava envolvido, mas o STJ ampliou a aplicação nesse caso, mas o fato tinha relação com o tipo que eu falei aqui. Então não adianta assim: o pai fez uma coisa que não tem nada a ver com isso que eu falei, eu quero deserdar. Não, são essas causas que estão aqui. Há um projeto do Código Civil que ele fala em outros tipos de causa, ele fala em abandono afetivo, ele fala em outras situações que eu também acho muito importante, porque há um vínculo de afeto, tá? Muito importante numa certa idade dos pais, que às vezes são abandonados. Então, e como a lei hoje em vigor fala em grave enfermidade ou em alienação, tem problema de saúde mental, talvez o abandono, talvez não, pela lei ele não configura aqui o abandono afetivo, mas no projeto do código ele está lá. Então, quais são os requisitos da deserdação? Um testamento válido, tem que ter um testamento válido. Tem que ter a declaração e a comprovação da causa. Eu vou deserdar por causa disso e daquilo, porque ele fez isso e aquilo, porque tem decisão, porque não tem decisão. Então, isso é muito importante. A existência de herdeiros necessários, claro, eu não vou deserdar quem não é meu herdeiro necessário. Eu quero deserdar uma tia. Não pode, só pode deserdar herdeiro necessário. E o ajuizamento da ação. Por quê? Porque assim, gente, feito o testamento, a pessoa faleceu, é feita a abertura do testamento, da abertura do testamento tem-se 4 anos para entrar com ação de deserdação. Quem tem direito de entrar? O herdeiro que será beneficiado. E se ele não entrar em 4 anos, acabou, o herdeiro que seria deserdado não vai ser deserdado. Ou seja, aquela vontade de deserdar que o pai colocou no testamento, ela depende de uma sentença de confirmação que tem um prazo de 4 anos após a abertura do testamento.
Tem um debate aqui se é abertura, porque o testamento precisa ser confirmado, tem um debate. Mas, gente, o direito não socorre quem dorme, tem uma situação de deserdação, entre o quanto antes com a ação, né, havendo a confirmação do testamento, abertura, para você resguardar o seu cliente, tá? Então, precisa da ação posterior, não é simplesmente eu deserdei. Por isso, vamos trazer o caso do Cid Moreira. O Cid, dizem nas notícias que ele deserdou os filhos. Não é simplesmente deserdar os filhos. Agora vai ter que ter uma ação, que eu não sei se vai ser manejada pela viúva ou por outra pessoa que também seria beneficiada, e vai ter que comprovar as causas da deserdação. Então, esse caso do Cid ainda vai dar muita situação pela frente. Agora, um ponto bem importante. Vamos imaginar que o filho do Cid tinha filho, ou seja, tinha neto. Se o filho do Cid for deserdado, o neto recebe, tá? Recebe por representação. É como se o filho do Cid fosse pré-morto. Então, o neto aqui, ele vai receber. Só que tem um detalhe. Se esse neto falece antes do filho do Cid que foi deserdado, esse filho que foi deserdado não pode receber o patrimônio, tá? Então, tem toda uma situação ali, porque realmente é como se a pessoa fosse pré-morta ocorrendo a deserdação, mas aproveita os netos, tá? Então, vamos a algumas causas bem interessantes que eu trouxe aqui. Então, a primeira pergunta, vamos imaginar que eu deserdei o meu filho por alguma situação e o fato aconteceu após eu fazer o testamento. Não cabe? Não cabe. Quando eu fizer o testamento, o fato já tem que ter ocorrido ou tem que ser concomitante ao testamento. Mas foi posterior. Não cabe. Isso é um erro e isso leva a sentença de improcedência, né, na ação de deserdação. Então, muito cuidado. O fato tem que ter ocorrido antes de fazer o testamento ou concomitante ao testamento. Então, muita atenção, tá? Somente com expressa declaração em testamento que ele pode ser excluído. Claro, deserdado. E aí, depois, tem que ter ação. O prazo, 4 anos, lembre da abertura. Caso não seja proposta, a pessoa não vai ser deserdada e não se fala mais em deserdação. Os herdeiros da pessoa que foi deserdada podem receber? Podem receber por representação, porque a pessoa que foi deserdada é como se fosse pré-morta, tá? É possível perdão? Esse é bem polêmico. Vamos imaginar que a pessoa deserdou, fez um testamento e deserdou e passado um tempo ela perdoou. Bom, se houve o perdão, o que eu recomendo? Faça um testamento revogando o anterior, porque você pode revogar qualquer testamento a qualquer momento, com exceção daquele que reconhece a paternidade socioafetiva. Já tratei em outro vídeo aqui. E tem outras situações também. Mas no caso da deserdação, o que você tem que fazer? Revogar. Há alguns autores que acham que isso é meio polêmico, essa situação é meio polêmica, porque alguns falam de fazer uma escritura de perdão. Gente, não vamos brincar com a situação, estamos falando de deserdação. Se houve um perdão, se a família reconciliou e se a situação foi resolvida, revoga o testamento. É o mais seguro para a situação, tá? E quais os efeitos da deserdação? Vamos imaginar o seguinte: a pessoa faleceu, foi aberto o testamento, feita a ação de deserdação, confirmou a deserdação. O efeito é da confirmação para frente ou é daqui da data? É da data, o efeito retroage. Mas se ele recebeu algum aluguel ou teve algum benefício nesse período, terá que devolver. Então, a sentença da deserdação, ela vai retroagir a data do falecimento. Então, muita atenção se você está diante de um processo que tem deserdação. Segura o patrimônio, organiza, deposita em juízo, presta contas, faz bem certinho para ainda não ter que depois ir atrás do herdeiro deserdado para uma possível devolução, tá? Então, muita atenção. É possível eu deserdar dizendo assim, eu quero deserdar a minha filha se ela não cuidar de mim? Não, não é. Evento futuro e incerto. Eu não sei se ela vai cuidar ou não. O evento tem que ser certo, determinado e tem que ser aquelas cláusulas que eu expliquei no começo do vídeo, tá? Então, isso é muito importante. Quem que pode propor a ação? Quem vai se aproveitar da deserdação, quem vai ser beneficiado quando estiver ali, né? Quando a pessoa for deserdada. No caso do Cid Moreira, a viúva pode entrar com a ação de deserdação, tá?
Aí tem uma situação bem importante. Vamos imaginar que a pessoa quer deserdar, fez o testamento, mas já quer produzir algumas provas. Ela pode produzir provas. A pessoa que quer deserdar, tá? O dono do patrimônio. Tem a produção antecipada de prova. Tem até uma decisão recente do STJ em que eles produziram prova para dizer, olha, realmente o meu filho me caluniou, meu filho fez isso, isso e isso. Só que, claro, calúnia tem que ter decisão judicial. Então, eles podem fazer uma produção antecipada de prova. Tem a questão também da ata notarial para comprovar os fatos. São tudo documentos que você vai organizando, porque é óbvio que um processo de deserdação não vai ser um processo simples. O herdeiro deserdado, se sentir lesado, com certeza não vai deixar essa situação de forma simples. Então, agora nós vamos olhar sobre a ótica do herdeiro deserdado. Se ele foi deserdado injustamente, o que ele pode impugnar? Ele pode impugnar, primeiro, a análise técnica do testamento. Verificar se o testamento cumpriu todos os requisitos, se está tudo ali bem fundamentado, porque o testamento é um documento que ele tem certos requisitos a serem cumpridos. Primeiro ponto. Segundo ponto, impugnar o fato, o motivo da deserdação. Verificar se esse motivo da deserdação está dentro dos motivos legais. Ou seja, é análise sobre outra ótica. Ao passo que a pessoa vai deserdar, tem que ter o cuidado para estar tudo redondo, do outro lado, a pessoa para ser deserdada, ela precisa revisar se tudo foi cumprido. Então, deserdação não é um processo simples. E trazendo a situação do Cid Moreira, com certeza ainda ocorrerá muito debate em relação a essa deserdação dos filhos, que foi feita por testamento e necessita de confirmação e, óbvio, há um patrimônio considerável envolvido. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenham entendido, apenas para que a gente possa compreender que deserdação não é um processo tão simples, mas bem feito, tecnicamente, bem pontuado, bem redigido, com certeza, e havendo provas e tudo mais, vai alcançar o fim que o proprietário do patrimônio deseja.